Olá, galera do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal Simplificando Matemática. E hoje eu vim aqui ensinar um pouquinho de matrizes. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá. Galera, o que é a matriz? A matriz ela é representada por uma letra maiúscula, que eu vou simplificar por A, mas pode ser dada como M ou qualquer outra letra. Então, a matriz A, ela tem o elemento da matriz, que é representado por esse A minúsculo, I e J. Esse I é o número de linhas e o J é o número de colunas. Como assim? Por exemplo, aqui ó, eu tenho a matriz 3 por 4. Ela tem 3 linhas e 4 colunas. Aqui ó, 3 linhas, primeira linha, segunda linha, terceira linha, certo? E ela tem 4 colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. Olha essa daqui, A3 por 2. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Vai ser sempre nessa ordem. O primeiro número aqui sempre vai representar as linhas e o segundo número sempre vai representar as colunas, correto? Eu trouxe aqui um exercício para a gente entender melhor. Determine a matriz A 3 por 3. O que eu faço? Toda vez que ele te der isso daqui, você vai representar ela seca, desse jeito aqui mesmo. Não precisa colocar nenhum número, porque ela seca, ela é desse jeito. Então, vamos lá. A matriz A, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, a gente vai abrir os colchetes e vamos fazer. Como ela tem 3 linhas e 3 colunas, eu vou precisar ter aqui, ó, a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a segunda coluna e a terceira coluna. Sempre vai ser assim. Aí, quando você terminar de fazer essa matriz, ela não está ainda determinada. Por quê? Você tem que colocar o I e o J. Qual linha e qual coluna é esse A aqui? Esse A, ele é a primeira linha e a primeira coluna. Esse aqui é a segunda linha e a primeira coluna. Esse é a terceira linha e a primeira coluna. Esse daqui é a primeira linha e a segunda coluna. Então, essa é a representação do nosso A3 por 3. Então, eu trouxe aqui uma condição para essa matriz que a gente acabou de fazer. Vamos lá. A, ela é uma matriz 3 por 3, tal que I mais J, se I for maior ou igual a J. E 0, se I for menor que J. O que é isso? I e J, como eu disse para vocês, é o número de linhas e o número de colunas. Eles sempre vão vir nessa ordem, linha primeiro e coluna em segundo. Então, se o número de linhas for maior ou igual a número de colunas, você soma o número de linhas com o número de colunas. Agora, se o número de linhas for menor que o número de colunas, você coloca o 0. Então, vamos lá. A gente tem aqui a matriz A1, 1. Essa é a linha 1, coluna 1. Então, a linha e a coluna têm o mesmo valor. Então, a gente vai somar. Vamos colocar aqui 1 mais 1. A2, 1. A linha, ela é maior que a coluna. Então, a gente também vai somar. 2 mais 1. A3, 1. A linha é maior do que o número de coluna. Então, a gente também vai somar. Aqui, a gente tem A1, 2. O número de linhas, ele é menor que o número de colunas. Então, a gente vai colocar um 0 aqui. A segunda linha, segunda coluna. Então, a gente vai somar, porque é igual os números. A terceira linha, segunda coluna. Então, a linha é maior que o número de colunas. A gente também soma. 3 mais 2.
A, primeira linha, terceira coluna. O número de linhas é menor que o número de colunas, então a gente põe o 0. A, segunda linha, terceira coluna. Então, a gente também vai pôr o 0, porque o número de linhas é menor que o número de colunas. E a terceira linha, terceira coluna, o número é igual, a gente soma 3 mais 3. Então, vamos lá. Isso daqui significa que o A, ele é, vamos lá, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Aqui repete o 0, 2 mais 2, 4, 3 mais 2, 5. Aqui repete os zeros e 3 mais 3, 6. Então, essa é a nossa representação de A. Esses são os números de A. Como que a gente pegou aqui, ó, uma matriz seca e transformou ela nos números, correto? Então, gente, ainda falando sobre matrizes, a gente tem a matriz transposta, que é representada dessa maneira aqui, a matriz com maisinho em cima. Ela basicamente é tudo que é linha vira coluna e tudo que é coluna vira linha. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Eu tenho uma matriz A, que ela é 2 por 3, ela tem 2 linhas e tem 3 colunas. E são esses números aqui que representam a matriz, que são os elementos da matriz. Para eu descobrir a matriz transposta dela, é só eu fazer tudo que era linha vira uma coluna, que ó, essa linha aqui vai virar uma coluna, 4, 3 e 0, 5, menos 4 e menos 1. E tudo que era coluna virou linha. Então, essa é a matriz transposta. Ai, perdão, aqui não tem o menos 1, não. Perdão. Essa é a matriz transposta do nosso exercício. Gente, eu já expliquei aqui para vocês sobre igualdade entre matrizes, já passei rapidinho aqui o que é uma matriz, a gente descobriu como resolver uma matriz, também aprendemos sobre a matriz transposta. Agora eu vou mostrar para vocês esse exercício aqui. Mas antes de eu explicar esse exercício para vocês, vocês precisam saber que para a soma de duas matrizes, elas precisam ter a mesma estrutura. Por exemplo, 2 linhas e 2 colunas, seria uma matriz A 2 por 2, ou 3 linhas e 3 colunas, 4 linhas e 4 colunas, assim por diante. Sempre o mesmo número de linha para o mesmo número de coluna. Então, eu trouxe aqui esse exercício aqui para a gente resolver juntos. Dada a matriz A 2 por 2, tá o quê? Se o I for maior ou igual ao J, ou seja, se a linha for maior ou igual à coluna, você vai somar um número de linhas com o número de coluna. Por que tá esse I e esse J? Porque sempre vai ser representado por essas letras. A linha sempre vai ser I e a coluna sempre vai ser J. E se o número de linhas for menor que o número de colunas, você vai colocar no lugar do elemento o número 0. Então, vamos lá? Depois que a gente determinar essa matriz, o exercício pede para a gente determinar 2 vezes A mais a matriz transposta. A gente aprendeu nesse vídeo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a matriz, porque eles não deram a matriz pra gente pronta. A gente precisa determinar ela. E aqui a gente tem que ela é uma matriz 2 por 2. Então, ela tem aqui A1, 1, A1, 2. A, primeira linha, primeira coluna, A, primeira linha, segunda coluna. E temos também A2, 1, A2, 2, que é o elemento da segunda linha e da segunda coluna, correto? Essa é a nossa matriz. E o exercício ele diz que quando o número de linhas for igual ao número de colunas, a gente vai somar o número de linhas com o número de coluna. Então, aqui, ó, 1, 1 é o mesmo número, é igual, então a gente vai colocar 1 mais 1.
A2, 1, o número de linhas, ele é maior que o número de colunas. Então, entra nessa condição aqui. I maior ou igual a J. Então, a gente vai somar também. 2 mais 1. A1, 2, o número de linhas, ele é menor que o número de colunas. Então, entra nessa condição aqui, ó. Se o número de linhas for menor que o número de colunas, a gente coloca o zero. O valor desse elemento é zero. E a gente tem A2, 2. 2 é igual a 2, então entra na primeira condição a soma entre a coluna e a linha. 2 mais 2. Correto? Então, vamos lá. O nosso A, ele é igual. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Aqui repete o zero. 2 mais 2, 4. Só que ali ele está pedindo não só para a gente determinar a nossa... Está pedindo para a gente fazer 2 vezes a nossa matriz e somar com a nossa matriz transposta. Então, aqui a gente tem o número da matriz. Então, vamos lá. 2 vezes o A mais a matriz transposta vai ficar 2 vezes... Aparecendo menos... 2, 3, 0, 4... mais a matriz transposta, como a gente aprendeu, tudo que é linha vira coluna. Se essa é a nossa matriz, tudo que é linha vira coluna, então fica 2 e 0, primeira linha vira coluna, segunda linha vira coluna. 3 e 4. Quando a gente vai multiplicar uma matriz, a gente tem que multiplicar todos os números que estão dentro. Então, esse 2 vai fazer igual um chuveirinho mesmo, vai multiplicar o 2, vai multiplicar o 0, vai multiplicar o 3 e vai multiplicar o 4. Aqui, galera. Então, a soma dessas matrizes vai ficar. Lembra que eu falei para vocês que eles precisam ter o mesmo formato? Aqui tem, ó, é uma matriz 2 por 2, uma matriz 2 por 2. A gente vai somar os números que estão na mesma posição. Então, vamos lá. 4 com 2, 0 com 3, 6 com 0 e 8 com 4. Então, a nossa resposta é 6, porque primeira linha, primeira coluna com a primeira linha, primeira coluna. 0 mais 3, 3. 6 mais 0, 6. 8 mais 4, 12. Então, essa é a resposta do nosso exercício. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado, ter tirado as dúvidas de vocês. Se eu ajudei, já ativa o sininho para receber mais notificações de vídeos como esse. E tchau, tchau!